Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal da Fraternidade Terceiro Milênio do YouTube. Bem, hoje é a nossa primeira palestra 2021 do nosso canal. Por conta dessa pandemia, por conta desse momento que nós estamos vivendo, seguimos aqui com os nossos trabalhos da casa sendo feitos de maneira virtual. Então a gente tem as palestras, sempre que possível estaremos disponibilizando as palestras em nosso canal. Nós temos os grupos de vibração, temos os grupos de pedido de oração, enfim, né? Tudo aquilo que a gente puder fazer à distância, a gente continua contribuindo aqui para casa, continuar viva e acolhendo e recebendo todos vocês, tá ok? Nós estávamos aí há um tempo atrás trabalhando aí de uma forma limitada, né? Então estávamos tendo os trabalhos de terça, quinta e sábado, mas com os horários agendados, né? Eu creio que alguns de vocês tenham ido, mas tínhamos que fazer o agendamento para ir lá e ter um trabalho um pouquinho diferente, sem a promo, junto, enfim. Enquanto nesse momento da fase vermelha, né, a gente segue aqui no nosso canal trabalhando para levar para vocês um pouco da fraternidade, um pouco do nosso lado espiritual, para acolher, para ajudar, para a gente estar aqui seguindo a nossa caminhada espiritual. Bem, hoje nós vamos falar do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo Pedi e Obtereis, e nós vamos falar do tema das instruções dos Espíritos. E lá nós vamos falar sobre a maneira de orar, né, e a alegria que a prece nos dá, né, quando ela é atendida. Então, nesse momento aí difícil que nós estamos vivendo, é muito importante que a gente fale com Deus. E qual é a melhor forma de falar com Deus? A melhor forma de falar com Deus é orando, é fazendo as orações, é nos conectando com Ele, porque Ele ouve, né? E aí nós vamos entender como que é feito isso, né? Como que a gente consegue falar com Deus, ok? Então, antes disso, nós vamos fazer aí a nossa abertura. Espero que vocês gostem, espero que vocês se preparem para a nossa abertura. Depois da nossa abertura, a gente começa o nosso tema de hoje. Até já! E vamos agora todos nos conectando, respirando, relaxando. Vamos iniciar agora mais uma palestra virtual em nosso canal. Vamos neste momento nos envolvendo ao plano maior, à espiritualidade maior e nos permitindo se envolver por essas energias que estão visitando o nosso lar. Independente do local que estejamos agora, nós vamos recebendo essa energia, vamos nos isolando para um momento especial. E neste momento nós já vamos visualizando a nossa casa, a nossa querida Fraternidade Terceiro Milênio, e nós vamos visualizando, saindo dela, uma linda e luminosa luz violeta que vai vindo em sentido anti-horário e transmutando e higienizando todas as energias negativas. Vamos recebendo os índios, caboclos, pretos velhos e xamãs que vão auxiliando nesse processo de limpeza, transmutação e higienização. Que nosso lar seja higienizado, limpando piso, tetos e paredes, em torno de todos nós. Que essa luz remova e recolha todas as energias que não são condizentes à luz, nos limpando e nos deixando mais leve. E graças a Deus. E agora nós vamos receber nesta matrina, através da primeira luz, a luz azul que vem do alto, vai descendo pelo topo de nossas cabeças, alinhando os nossos chácaras. É a luz da determinação, da coragem. É a luz que trabalha o nosso laríngeo, a nossa fala, a nossa voz. É a luz que nos mantém serenos, mantém com a paz, que nos mantém tranquilos. E graças a Deus. Agora recebemos a luz amarelo-dourada que na nossa casa mental vai trabalhando toda a nossa cabeça, a nossa sabedoria, a nossa inteligência, vai nos permitindo aprender, vamos nos permitindo aprender, vamos tendo interesse em aprender para nos tornar seres melhores, seres de luz, para que seguimos em evolução nessa terra
escola que é nosso planeta Terra. E graças a Deus. E agora nós vamos dando espaço à luz rosa, amorosa, que neste momento vai tomando conta de todos nós. Essa luz amorosa, ela é uma luz do amor incondicional e do perdão. Nós vamos perdoando a quem nos tenha magoado, a quem nos tenha nos ferido, a quem nos tenha feito algo, às vezes até sem intenção, e também nós vamos pedindo perdão a quem a gente tenha direcionado uma palavra de uma forma ruim, negativa, sem intenção, e deixando o nosso coração livre de raiva, ódios e rancores, e nos permitindo amar incondicionalmente, e graças a Deus. Vamos recebendo agora, olhando aquela gigantesca luz dourada que vai se resplandecendo em todo o nosso lar. E ela vai se transformando numa gigantesca estrela de 6 pontas, vinda da nossa fraternidade terceiro milênio. E dentro dela vai saindo várias estrelinhas que estão sendo colocadas no coração e no lar de cada um de nós que agora estamos vendo e assistindo essa palestra. E graças a Deus. Agora nós vamos recebendo a luz branca das esferas crísticas, a luz branca que nos conecta aos nossos mentores, aos mentores individual, aos anjos da guarda, à equipe espiritual que está conduzindo este trabalho, e a luz que nos mantém próximos à espiritualidade. E graças a Deus. E por fim nós vamos recebendo a luz azul prateada de proteção, que vai nos protegendo, vai protegendo o nosso lar. Essas cortinas fluídicas de proteção que são estabelecidas em todo o nosso lar, independente do lugar que sejamos agora, até no nosso trabalho, nos proteja todos que nele estão, de qualquer energia ruim, de qualquer energia que possa desagregar. E graças a Deus. E agora que nós estamos energizados, nós vamos iniciar os nossos trabalhos com a permissão do nosso Mestre Jesus, através do mantra que ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, e graças a Deus. E a ti, Maria, nós vamos entregando esta linda rosa que vai ser entregue através desse mantra do amor. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos e filhas de Deus, agora e na hora de nossa passagem à ascensão. Que assim seja, e graças a Deus e graças a Deus. Voltamos agora, vamos iniciar aí a nossa palestra rápida, nosso bate-papo rápido, né? Só corrigindo, no início, aí, antes da nossa abertura, eu tinha falado da cromo, tá? Só retificando que a cromo, quando nós estávamos trabalhando na casa de forma agendada, que você ligava para a secretaria, agendava lá, você ia lá assistir a palestra, você ficava meia hora lá no salão e depois disso vinha a ter a cromo coletiva. Então a cromo ela não era feita no salão, na sala de cromoterapia e sim no salão, tá bom? Só para retificar, para não ficar aí que a gente não estávamos fazendo a cromo, e os outros trabalhos como a apometria, como a orientação, esses trabalhos a gente não estava fazendo até por conta do isolamento, tá certo? Então só para não restar dúvidas aí. Bem, hoje nós vamos falar aí do capítulo 27, coloquei esse fone para melhorar aí a questão do nosso áudio, né, da questão de som, né, para que vocês que estejam em casa estejam ouvindo. Bem, peço que vocês entrem no nosso canal, curtam, deixem o seu comentário aí, se você tiver alguma dúvida, você pode estar perguntando, se você quiser fazer algum comentário, algum elogio, alguma crítica, quiser falar que o André está falando demais, fiquem à vontade, tá bom? O canal é de todos nós, tá certo? Então vamos lá. Eu falei sobre a maneira de orar, né? Então,
Hoje nós vamos ter uma palestra diferente. Nesse primeiro bloco nós vamos falar da maneira de orar, da alegria que a prece nos traz. E no outro bloco nós vamos falar da prece, mas nós vamos ter um pouquinho do Evangelho e nós vamos entrar no Livro dos Espíritos. Tá certo? Para ver o que o Livro dos Espíritos nos traz falando de prece. Tudo bem? Bem, é importante a gente falar de prece e a maneira de orar, né? Quando nós estamos aqui. Não sei se vocês sabem, no início até do tema do Evangelho, da maneira de orar, fala que o dever primordial de toda criatura humana, né, o primeiro ato que se deve assinalar a sua volta à vida ativa de cada dia, no caso eu falo aqui do nosso planeta, é a prece, né? Então nós temos essa obrigação conosco mesmo de falar da prece, de falar com Deus, né, de nos conectar aos nossos mentores também, né? Mas como aqui a gente está falando de prece, nós vamos então falar como a gente pode se direcionar a Deus. Qual é a melhor maneira de se falar com Deus, né? Então essa é a questão que fala do Evangelho. Existe uma maneira de palavras que eu tenho que usar? Eu tenho que falar bonito para que Deus me entenda? Não, gente. A maneira de orar, ela é uma forma da gente se comunicar a Deus e fazer a nossa prece em qualquer horário, em qualquer momento que a gente queira, né? Tem muita gente que tem hábitos de fazer uma oração de manhã e à noite. Tem gente que só gosta de fazer de manhã, tem gente que gosta de fazer somente à noite antes de dormir, tem gente que gosta de fazer de manhã, à tarde, à noite. Não importa. A maneira de orar, a maneira de falarmos com Deus, não é a gente falar procurando palavras bonitas. Porque Deus, Ele não ouve somente a nossa voz. Deus ouve o nosso coração. A maneira de orar não é procurar ali. Claro, existem preces, né, e orações, né? Preces e orações. Aqui nós estamos falando de prece. As orações são as orações que a gente conhece. Orações, quando a gente fala de uma oração de São Francisco de Assis, né? Quando a gente fala da oração prece de Caritas, quando a gente fala da oração das preces das fraternidades, né? A gente está usando uma coisa ali que foi escrita, né? Agora a maneira de orar não. A maneira de orar é eu estou conversando com Deus, eu estou usando tudo aquilo que está dentro de mim, no meu coração. As palavras que eu posso estar falando essa palavra errada, mas ela é mental. Deus está sentindo o que está vindo do nosso coração. E não necessariamente a gente precisa fazer uma prece, né? Falar com Deus alto. Não precisa. Às vezes a gente está lá triste, num momento complicado, e se a gente fechar os olhos e mentalizar Deus, a gente tem um bate-papo com Ele ali. Porque Deus é luz. Deus é um ser poderoso, capaz até de sentir o que nós estamos sentindo dentro do coração e nos acolher, né? E a alegria, a eficácia, né, que a prece nos traz é quando a gente tem uma prece atendida, quando a gente tem uma prece que foi aquilo que nós pedimos para Deus. Então, muita gente a gente pede para quê? Às vezes a gente pede para melhorar a nossa condição financeira por conta das dívidas que nós estamos tendo, né? Aí a gente tem aquela tristeza por estarmos endividados. Saúde, que eu acho que é a primeira e primordial coisa. Com saúde a gente consegue tudo, não é verdade? Então quando a gente é atendido, a gente sente o poder de Deus, né? A gente pediu e nós somos atendidos. Mas, gente, não confunda. Eu estou pedindo uma coisa que é importante, que é para o meu merecimento. Não adianta eu pedir para Deus algo que para essa vida eu não preciso. Então, a gente está vendo muitas pessoas doentes, a gente fala, Senhor, por favor, não deixa essa pessoa desencarnar. Estou dando um exemplo, tá? Bem, isso é um pedido nosso, a gente está pedindo de coração, mas a gente não sabe o histórico, a vida espiritual daquela pessoa. Se está no desígnio que ela tem que passar por aquilo e desencarnar, esse pedido nem não vai ser atendido, porque não é um desejo nosso. Isso daí é uma coisa de vida. A gente não pode se envolver nisso, tá certo? Já no caso de você fazer um pedido para você, enfim, seja saúde, seja financeiro,
E quando você é atendido é porque você teve um merecimento para ser atendido. Tá? Não era o momento de você desencarnar. E às vezes Deus nos coloca em situações de apuro, em situações de tristeza, de conflitos, para justamente testar a nossa fé. Para ver a gente pedir lá, falar, conversar com ele, pedir as coisas. Porque ele sabe, porque ele está vendo o que está acontecendo. Ele está esperando o quê? O nosso livre-arbítrio, a nossa atitude, a nossa vontade de conversar com ele e falar: Senhor, me atenda. E aí a gente vai usar a nossa fé, o nosso apelo. Então Jesus atende, Deus atende, né? Mas a gente não vai conseguir ser atendido se a gente não tiver fé e merecimento. Então não é tudo que a gente pede a Deus que vai ser atendido. Tudo que for atendido é pelo nosso merecimento. Às vezes estamos dentro de uma situação para ser testada a nossa fé, para ser provada a nossa fé, para que a gente saia desse orgulho, saia dessa condição. Eu vou enfrentar tudo e não vou falar com Deus. Não. Deus está lá para nos ouvir, para ver o nosso coração. Tá ok? Bem, isso é um pouquinho da maneira de orar, um pouquinho da alegria que quando a gente faz a oração para Deus ela nos traz. Agora nós vamos para um próximo bloco e nós vamos falar da questão da prece dentro do Livro dos Espíritos. Até já! Agora estamos aí no nosso segundo, último bloco. Como eu falei, é um bate-papo rápido, é uma conversa rápida, até para a gente absorver melhor aí as questões do que está sendo falado hoje. Bem, eu falei que a gente ia entrar sobre prece do Livro dos Espíritos. Não sei se vocês conhecem o Livro dos Espíritos, ele tem as partes. Na parte 3 do capítulo 2, a lei da adoração, você vai encontrar lá a questão da prece. Você vai na questão da prece, e lá quando você entrar, você vê as perguntas que tem falando sobre prece, né? Então, vamos se situando aí. Então, se você abrir o seu Livro dos Espíritos, você vai lá no ícone da parte da prece. Não sei, depende de algum livro que vai estar falando um pouquinho diferente a pergunta, mas ela não foge da questão de agradável, né? Então, no meu aqui fala, a prece é agradável a Deus, né? De repente, vocês encontram um pouquinho diferente a pergunta, mas ela não foge da questão se ela é agradável a Deus, tá? Então nessa pergunta, é agradável a Deus? A prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, tá certo? Significa que Deus se agrada com tudo aquilo que a gente pergunta para Ele de coração, certo? Qual é o caráter geral da prece? Essa aí é a 659 do Livro dos Espíritos, né? É mais uma pergunta lá. A prece ela é um ato de adoração. Então, quer dizer, fazer prece a Deus é pensar nele, é se aproximar dele, é pôr-se em comunicação com ele, né? Tem também a pergunta 660 que fala: a prece torna homem melhor? Sim, por quê? Porque é aquela que faz a prece com fervor e confiança. Ela se torna mais forte contra as tentações no mal, né? Então, sim, né? A prece, quando a gente faz, a gente se sente melhor. Como eu falei no primeiro bloco, quando a gente está falando com Deus, Ele sabe de tudo que a gente está sentindo. Ele quer só somente saber a nossa sinceridade, né? A nossa verdade ali quando a gente está conversando e fazendo algum pedido a Deus, tá certo? Tem também a pergunta 660 que fala assim: como se explica que certas pessoas que oram muito, elas sejam, apesar disso, de muito mau caráter, ciumentas, invejosas, implicantes, faltas de benevolências, enfim. E aí, né? O essencial não é orar muito, mas é orar bem. Então esse tipo de pessoa, não precisa você ficar querendo orar muito, não. Orar bem. Orar bem é você abrir o seu coração,
você se dedicar àquele momento de estar fazendo a prece, de estar se comunicando, de estar pedindo para Deus. Não precisa ser algo que... também não vou fazer algo rápido, corrido, de qualquer jeito, sem acreditar. Tá certo? Essas pessoas, elas se julgam que todo o mérito está na extensão da prece. E elas fecham os olhos, né, para os seus próprios defeitos. Né? Essas pessoas, elas acham que não existe bandeira de aplicar aquilo. Elas não entendem, elas não têm um entendimento daquilo, tá certo? Na pergunta 661, também do Livro dos Espíritos, você vai encontrar lá. Pode ser, pedir eficazmente a Deus o perdão das faltas? Eu não falei para vocês no outro bloco que Deus sente o que a gente tem no coração? Não dá para esconder o que tem no coração, né? Às vezes o que a boca fala não é o que está dentro do coração. Muitas vezes aquilo que a gente está falando não é o que a gente está sentindo, né? Deus, ele sabe discernir o bem e o mal. Então, a prece, ela não oculta as faltas. Então, aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas não obtém se não mudar de conduta, né? Aí, para as boas ações serem melhores, né, os atos devem ser mudados. Nós temos que também mudar. Não adianta a gente pedir, né, pelas nossas faltas se a gente não mudar, né? E tem uma última que eu vou fazer aqui, que tem várias, tá? Mas vamos parar aqui na 662 aqui. A 662 fala: pode-se orar ultimamente pelos outros. O espírito daquele que ora, né, ele está atingindo pela vontade de fazer o bem. Então, pela prece, ela atrai os espíritos que associam ao bem que deseja fazer. Sim, você está fazendo bem. Não tem muitas pessoas que a gente conhece que está hospitalizada, que está doente, que está numa situação difícil, né? Aí até por conta da pandemia. A gente pode fazer, sim. Mas, gente, tudo que nós pedimos tem que ser de coração. Então, não adianta a gente falar: eu fiz uma prece e fiz de qualquer jeito. Deus não vai atender. Ou você se colocar numa situação que você está fazendo a prece ali para só mostrar que você faz, mas não é de coração, tá certo? E aí não vai ser atendido, porque Deus sabe o que nós estamos sentindo, Ele sabe da nossa necessidade, Ele sabe da nossa sinceridade. Às vezes nos colocamos em situações difíceis, Deus sabe, mas Deus espera a nossa iniciativa. Ele espera ver o tamanho da nossa fé em procurar e acreditar que ao falarmos com Ele a gente vai ser atendido, tá certo? Bem, pessoal, estamos chegando ao fim da nossa palestra rápida de hoje, tá certo? Antes do nosso encerramento, eu queria hoje dedicar essa palestra em especial a Manolo Quezada, que foi, por muitos anos, serviu a nossa fraternidade de palestras, né? Ultimamente, e acabou também aí, por conta da pandemia, ele gravou 2 palestras, inclusive a última palestra que nós tivemos, a primeira de 2021, foi uma palestra até do aniversário da fraternidade, que o Manolo Quezada gravou no nosso canal, e infelizmente uma semana depois ele desencarnou. E ele tinha uma forma, eu não conheci pessoalmente em questão de conversar, mas eu acompanhei muito bem o trabalho dele, era um trabalho incrível. E ele sempre trabalhou de uma maneira muito extrovertida, né? Ele falava um tom mais forte e com palavras sábias. Então eu queria dedicar hoje esse trabalho, essa palestra ao Manolo Quezada, que infelizmente desencarnou aí por conta da Covid, mas que se encontra num outro plano, que se encontra num plano melhor, entre outros amigos que nos deixaram aí, tá bom? Então, Manolo Quezada, que tinha uma maneira de fazer uma palestra, não que eu tenha feito igual, longe disso, cada um tem o seu jeito, mas eu sei que ele gostava de fazer, sempre colocando umas perguntas, sempre trazendo alguma coisa de um livro e colocando. Então, Manolo, essa palestra, não em nome do André, mas em nome da fraternidade, ela é dedicada a você, como um agradecimento por tudo que você representou para a fraternidade, não só para nós trabalhadores, mas para todos os assistidos que iam nas palestras especiais, né? Então eu digo isso em nome do Conselho Deliberativo, eu digo em nome da diretora de palestras externas, Josi Almeida, e dedicamos de coração essa palestra para você. E como ele encerrava a palestra, eu vou encerrar hoje como ele encerrava.
Tchau, pessoal. Grande abraço. Fui! Não sei se saiu igual. Tchau, pessoal. Grande abraço. Até mais. Vamos agora, neste momento, agradecendo aos nossos irmãos espirituais, aos nossos mentores, a toda a equipe que atuou, trabalhou e conduziu esse trabalho, com intuições, com aprendizado, ensinamentos que estaremos colocando em prática agora. E vamos pedindo ao nosso governador planetário, ao nosso Mestre Jesus de Nazaré, para entrar em nosso lar e proteger não somente nós, mas todos aqueles que fazem parte da nossa família, do nosso anseio, do nosso lar, do nosso trabalho. Vamos pedindo a proteção, vamos pedindo a misericórdia e vamos pedindo o amor, a cura para todos aqueles que necessitam. Vamos agora encerrando com um agradecimento e vamos recitar um mantra que o nosso Mestre Jesus nos ensinou quando aqui esteve entre nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, e graças a Deus. E agora nós vamos direcionando a nossa mente e visualizando a presença da nossa Mãe Maria, um seu mantra azul de proteção que nos embrulha, que nos cobre, que nos protege, que nos intercede por nós. Vamos entregando a ela esta rosa, que vai sendo entregue através da construção deste mantra do amor. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos e filhas de Deus, agora e na hora de nossa passagem à ascensão. Que assim seja, e graças a Deus, graças a Deus e graças a Deus. Fiquem todos em paz.